Ei pessoal, aqui é o Jonas e hoje eu vou explicar para vocês como funciona um treinamento de Kung Fu online. Nesse vídeo eu peguei um pequeno pedaço do meu curso que é uma explicação sobre como treinar online. Então quando as pessoas começam a treinar online comigo, elas vão ver esse vídeo onde ele vai explicar qual é a ideia por trás dessa aula online. Sabendo isso, você vai entender melhor como dar seguimento para o seu treino, mesmo que você não tenha uma academia perto da sua casa e tudo mais. Então agora a gente vai ver esse pedaço do curso, tá? Dá uma olhada, me fala aí se ficou com alguma dúvida, se ficou claro ou não, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer te responder. Muito bem pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como treinar o Kung Fu online. Principalmente para quem nunca treinou Kung Fu presencialmente, pode ser um pouco estranho, você pode ficar na dúvida como eu vou organizar as aulas, como eu vou organizar o meu aprendizado e tudo mais, tá? Então, olha só, o que é importante você lembrar aqui? A aula presencial, ela segue uma dinâmica bem específica, tá? A ideia do curso online é tentar emular essa experiência da aula, só que na sua casa, aí onde você está, no seu tempo, no seu espaço, tá bom? Então, como é que funciona a aula presencial? Então, a aula presencial a gente começa fazendo sentido, comprimento, correndo no mesmo lugar, faz o aquecimento, tá? Fez o aquecimento, a gente bebe um pouquinho d'água e volta para aprender as técnicas. E o aprendizado de técnica, ele segue um padrão que é o seguinte: eu vou lá e eu vou te ensinar alguns movimentos. Então, vou te ensinar a fazer o sentido, o comprimento e aí o cavalo, né? Lá das posturas básicas. E é isso. Você vai repetir esses movimentos por alguns minutos. Pode ser 3 minutos, 5 minutos, enfim, vai depender muito do seu ritmo e do quão fácil é o movimento que você acabou de aprender. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai adicionar mais alguns movimentos. Então a gente vai fazer o sentido, vai fazer o comprimento, aí faz o cavalo, aí faz o gato, o arco e flecha e o gato de novo. Beleza, a gente vai adicionar mais um pedaço e aí você vai treinar tudo isso, a parte que você tinha aprendido antes e a parte nova. Depois que você pegou essa parte nova, você vai aperfeiçoar. Aperfeiçoou, você vai adicionar mais alguns movimentos, tá? Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, vai depender muito do seu ritmo, beleza? Vai chegar um ponto que você vai ter terminado a matéria. Então, por exemplo, você vai terminar as posturas básicas. Então, essa dinâmica da parte técnica vai ficar o seguinte: você vai revisar a matéria antiga e aprender um pouquinho da nova. Revisa a antiga, treina um pouquinho da nova. Antiga, nova, pega um pedaço novo da nova, treina só essa parte para fixar, depois revisa a antiga, treina essa matéria nova e assim vai, e você vai acumulando os exercícios, tá? Então, quando você abre lá o nosso curso, você vai ver o quê? Vários módulos, né? Você vai começar lá na faixa branca, dentro da faixa branca tem várias aulas mesmo, né? Aí você vai ver assim, posturas básicas, básicos, socos, e assim vai. E aí, você pode pensar, poxa, mas cada vídeo onde o Jonas está ensinando cada matéria, eu tenho que aprender ele como? Eu tenho que fazer ele em um dia, 2 dias e tal, como é que é? Então, ó, o seguinte, como que você deve organizar isso, tá? Em primeiro lugar, sempre que você for falar assim, eu vou treinar, faça o aquecimento. Por isso eu separei algumas aulas guiadas, que é o quê? São áudios que você escuta e eu vou estar falando para você o que fazer. Que é basicamente, corre no mesmo lugar, mão na cintura, cruza as pernas, agora eu vou fazer flexão, não sei o que, tá? E isso é um aquecimento padrão. A gente vai fazendo pequenas modificações, tá? Mas elas não são necessariamente obrigatórias. É importante você fazer esse aquecimento para preparar o seu corpo. Se você começar a treinar frio, a chance de você dar um mau jeito na articulação ou então machucar o seu corpo de alguma outra forma é muito maior. Por isso sempre faz o aquecimento, tá? Você não precisa necessariamente fazer o aquecimento que eu estou te sugerindo. Mas nesse aquecimento você vai estar treinando coisas que eu programei mais para frente. Por isso eu sempre vou considerar que você está fazendo aquecimento, tá? Ele normalmente dura aí entre 10 a 20 minutos
então é ótimo. Se você tiver com tempo curto e quer fazer um exercício mais aeróbico, pode fazer o aquecimento, tá? Cada faixa vai ficando um pouco mais difícil, então nunca é aquela coisa que fica 100% fácil, tá? Fez o seu aquecimento, aí você vai para a parte técnica, tá? E em aulas guiadas você tem uma revisão técnica, que é a mesma coisa, eu falando e você fazendo. Então vamos fazer posturas básicas. Aí você vai falar, não, posturas básicas. Aí eu vou falar sentido, aí você faz sentido. Comprimento, faz o comprimento e assim vai. Lembra que a aula guiada, ela não é para ensinar nada, ela é para você treinar, tá? Então, por exemplo, você já fez a aula experimental, você vai fazer o aquecimento. Depois de você fazer o aquecimento, você vai lá e vai pegar um daqueles módulos. Por exemplo, você vai começar lá, posturas básicas, vídeo 1 das posturas básicas. Vê aquele vídeo e depois você vai treinar o que eu te passei naquele vídeo, tá? Treina bastante. Treinou bastante? Tá fácil. O que você vai fazer? Você vai ver o próximo vídeo. Treina bastante. Vê lá. Tá fácil? Ótimo. Então você já pode passar para o próximo vídeo e assim por diante, tá? Vai fazendo aos pouquinhos, vai trabalhando aí aos pouquinhos, tá? Só que o que acontece? É importante você se colocar um limite, porque se você deixar, você vai ver toda a faixa branca em um dia, cara, dá para fazer. Mas eu não recomendo que você faça isso. Por quê? Porque senão você pega tudo hoje, amanhã você já não consegue fazer direito. Por isso é importante ir passo a passo e ser bem metódico. Então, você fez o aquecimento, logo depois você vai aprender alguns vídeos. Então, no início você vai aprender mais porque você tem menos coisa para revisar, tá? Então, você vai vendo alguns vídeos lá, terminou e fez as posturas básicas. Só que aí você viu que já deu 1 hora que você está treinando. Então, para aí, tá? Termina aí o seu pequeno momento aí de treino e tal, respira e aí descansa e tudo mais, tá? Por que isso aí é importante? Porque você não vai conseguir treinar Kung Fu se você não espalhar isso aí ao longo da sua rotina, tá? Não adianta treinar 4 horas no dia e o resto da semana não treinar mais nada. Por isso é mais importante você pegar, por exemplo, 3 aulas semanais, ou seja, 3 horas na semana, tipo segunda, quarta e sexta, o dia que for melhor para você, na verdade, e separar isso ao máximo da sua semana, tá? Se você só tem 1 hora por semana para treinar, faça isso. Não é o ideal, mas é melhor do que nada, tá? E vai aos poucos assim. É importante colocar esse limite para você não sobrecarregar o seu corpo e nem sua mente, aprendendo um tanto de matéria que no próximo dia você não vai conseguir fazer e lembrar, tá? Aí vamos supor o seguinte, você fez lá o aquecimento e aprendeu já as posturas básicas completas. Então é hora de você fazer um tipo específico de aula guiada, que é a aula clássica, tá? O que é a aula clássica? É basicamente um roteiro de aula padrão que muitas vezes eu mesmo faço com os meus alunos. Eu faço o aquecimento, aí a gente bebe um pouco d'água e aí a gente vai treinar posturas básicas. Dentro dessa dinâmica de posturas básicas, eu vou comandar uma vez. Depois eu vou comandar outra vez e te dar dicas do que você deve fazer. Então, por exemplo, está lá, fez o cavalo, aí 2, gato. No áudio, você vai ouvir eu falando, ó, vê se o seu pé está na diagonal, dobra a perna de trás, tira o peso da perna da frente. Não, beleza. Agora, arco e flecha. Então, ó, alinha o joelho com o calcanhar. Perna de trás não pode estar dobrada, tem que estar esticada e assim vai, tá? É uma aula especialmente para alunos iniciantes, tá? E para quem acabou de terminar posturas básicas. Então, as posturas básicas têm uma aula clássica totalmente direcionada só para posturas básicas. Só que você vai intercalando, você treina posturas básicas algumas vezes, depois você vai fazer o quê? Você vai fazer alguns exercícios, polichinelos, flexões abdominais e assim vai. Aí a aula ela dura entre 50 a 60 minutos, então separa bem o seu tempo, tá? Quando você entrar lá no aplicativo, eu uso o SoundCloud para colocar essas aulas clássicas. Você vai ver lá quanto tempo ela dura, você vai ver também o que você tem que saber para fazer aquela aula e aquilo mais, tá? Na nossa área de membros, você vai ver bonitinho as matérias na ordem. Então depois você tem um módulo de posturas básicas, você já vai ter lá a aula clássica das posturas básicas e aí você faz e pronto, tá? O que acontece?
Feito isso, vai ter um momento dentro dessa aula clássica que eu vou falar assim, ó, agora é hora de você treinar a sua matéria atual. A matéria atual é o que você está aprendendo. Então, se você terminou posturas básicas, você vai fazer logo em seguida básico de socos, tá? Então, você revisa posturas básicas e aprende um pouquinho mais o básico de socos. É a hora que você vai lá nos vídeos e vai ver eu te ensinando o básico de socos passo a passo. Tá? Sempre respeitando. Pega um vídeo, treina, repete aquele pedaço, junta com a parte que você já aprendeu. Tá tranquilo? Vamos de novo pegar um outro vídeo e treinar bastante, tá? Então isso aí é o seu ritmo, beleza? Faz o aquecimento, treina a técnica antiga, aprende um pouquinho da nova, treina a antiga, aprende mais um pouquinho da nova e assim vai, tá? Só que isso, o ritmo, vai variar muito, tá, pessoal? Então, pode ser que você aprenda toda a matéria aí numa semana só. Sim, tem gente que tem essa facilidade. Outras pessoas não, vai demorar 1 mês, 2 meses. Siga o seu tempo, tá? O que é importante? Manter essa consistência, tá? Pelo menos 2 aulas por semana, tá? Mas o ideal é 3 aulas. Se consegue fazer mais, ótimo. Se consegue só fazer uma, não é o ideal. Mas enfim, é o que tem para hoje. Então, vamos fazer. Aí, o que acontece? Você vai fazendo esse processo até terminar a matéria. Terminou a matéria, tem uma aula guiada muito boa, que é a aula de revisão. A aula de revisão é o seguinte, você faz o aquecimento da faixa, mais a matéria da faixa e só, tá? É uma aula de revisão técnica, para você ver se você está conseguindo fazer a matéria tranquilo, sem problemas, tá? Qual que é a dificuldade que você pode ter? Às vezes você está fazendo a aula de revisão e aí você percebeu que você esqueceu uma matéria lá da branca. Ó, normal, vai lá, volta no vídeo, a recomendação lá, vê como é que é, revisou, fez a matéria de novo e aí você treina, tá? Então tenta seguir esses padrões aí que eu estou montando para vocês, tá? E vê como é que isso sai na sua dinâmica. Não se esquece que tudo isso é uma coisa nova, tá? E essa coisa de ensinar arte marcial online é novo para mim, é novo para você. Então a gente está construindo isso juntos. Por isso, põe lá nos comentários o que você achou, o que ficou legal, o que não ficou legal. Se você tem alguma sugestão, dê alguma sugestão e assim vai, tá? Então, é isso aí que é muito importante, manter essa comunicação, porque eu sempre estou disponível para tirar suas dúvidas e fazer novos conteúdos que vão melhorar aí o seu desempenho, tá? Se você viu que você passou de uma matéria e tal, e aí, nossa, eu queria uma aula que focasse nisso, naquilo, pode me dar ideia, tá? Geralmente a gente vai fazendo isso, até porque tem uma outra parte importante, que é o complemento. O complemento é geralmente ou exercício de resistência ou então alongamentos, tá? São 2 coisas básicas que a gente vai treinar bastante e que aí eu sugiro que você veja esse módulo de complementos, onde eu vou passar alguns exercícios que eu estou sugerindo que você pode fazer. Alguns alongamentos, alguns exercícios de ginástica também que você pode usar para fortalecer o seu corpo. Ou seja, são coisas que não estão dentro do Kung Fu tradicional, mas que eles fazem parte na medida em que eles preparam o seu corpo para isso, tá? É muito importante você lembrar o seguinte, tá? É imprescindível o acompanhamento, tá, de um profissional de saúde. Por quê? Porque se você fizer algum movimento e viu que doeu mais do que deve, então você tem que verificar isso com o médico e tal, aquela coisa toda. É muito importante ter esse cuidado com a saúde, tá? Porque eu não vou estar do seu lado para corrigir imediatamente um erro que você tiver. Então, se você estiver fazendo um alongamento que está um pouco errado, mesmo que você viu o vídeo, poxa, eu não consegui fazer 100%, então pode ser que dê um tipo de problema aí. Por isso você tem que fazer com calma. Quando está presencial, realmente tem essa facilidade, o professor já te corrige na hora, mas aí você vai fazer o quê? Você vai usar a ferramenta que você tem, você vai se comunicar comigo e eu vou tentar te ajudar. E se eu ver que você está precisando de uma orientação a mais, aí eu vou te orientar para um profissional mais adequado. Seja aí um médico, um fisioterapeuta, um ortopedista, enfim, alguém que vai resolver aí o seu problema de saúde mais especificamente, tá? Então eu sempre bato nessa tecla, que isso é muito importante. Treinar à distância não é treinar sozinho, então você precisa sim da ajuda de outras pessoas. Seja o seu professor direto ou então os profissionais aí que vão te ajudar também em outros aspectos, beleza?
Então, pessoal, é assim que funciona o nosso treino online, tá? Vocês viram que a ideia basicamente é emular a aula que a gente tem presencial, só que aí na sua casa você vai ter vários recursos, várias formas aí de tocar o seu treino, tá? Me conta aí o que você achou, me fala se ficou alguma dúvida, tá? Deixa aí nos comentários. E não se esquece que eu vou deixar aí o link do curso, tá? Então quem se interessar, se você achou interessante, dá uma olhada, tem um período gratuito que você pode experimentar as aulas, ver como é que funciona e aí você consegue treinar tranquilamente de onde quer que você esteja. E não se esquece, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal para você poder receber todas as novidades, tá bom? Então a gente se vê no próximo, até mais!